E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de Wonder Egg Priority, que também é uma das estreias do inverno de 2021, que deixa eu falar pra vocês que no começo eu não tava tão empolgado, mas de repente este anime pipocou na minha timeline de uma forma absurda por vários motivos, tanto pela produção, pela estética, quanto pelo roteiro e pela narrativa dele. Então eu vou falar pra vocês, né, eu assisti o primeiro episódio e vim dizer pra vocês o que eu achei e discutir um pouco desses aspectos. É o anime original do Nojima Shinji, que tá sendo produzido pelo Cloverworks, o mesmo estúdio responsável pelas temporadas de Yakusoku no Neverland, Darling in the Franxx, Bunny Girl, e ele tá sendo dirigido pelo Akabayashi Shin. No anime a gente vai conhecer a Oto Ai, é uma menina do ensino fundamental, tem em torno de 14 anos, e ela é bastante reclusa, bastante antissocial. Hoje em dia ela vive uma espécie de vida, vamos dizer assim, onde ela praticamente fica em casa. A professora dela visita ela e mesmo a professora, ela não gosta de estar entrando em contato, mas a gente vê que ela se perde muito nos sonhos dela. Logo no começo do episódio a gente vê que ela tá envolvida num sonho onde ela vai acabar aceitando uma proposta feita por uma criatura do sonho dela e ela vai então ganhar um ovo que ela deveria cuidar. Em um outro dia ela volta para um universo de sonhos, só que dessa vez ele tá sendo caracterizado, ela foi levada para o que seria a escola dela, onde ela estudava. Esse ambiente é marcado por características muito específicas, incluindo personagens fazendo bullying com outra criança, que tudo isso parece estar gravado na memória da menina, e a gente vai ver que esse ambiente ele se torna um pouco mais assustador, né? Ele se torna um pouco mais suspeito durante o momento que ela tá ali. Eu esqueci de pontuar duas questões que eu gosto e eu acho que são interessantes e provavelmente muito importantes pro roteiro daqui a algum tempo, né? Ele parece dar essa proposta de que uma dessas questões vai ser muito importante pra narrativa do anime, é que a Ayoto, ela tá sempre com uma blusa amarela, com um capuz, e ela também tem heterocromia, que é tipo quando as íris dos olhos elas têm cores diferentes. É muito mais comum em animais, mas podem acontecer em humanos também. Então nesse universo que ela tá da escola, ela tá com aquele ovo que ela deveria proteger. Em um determinado momento, por causa de uma pressão que ela passa nesse universo, ela vai acabar quebrando, rachando esse ovo, e dele sai uma outra menina com a qual ela vai se envolver em alguns problemas, né? Logo esse universo fica muito perigoso, elas passam a ser perseguidas por algumas criaturas que querem fazer mal a elas e tudo mais, e basicamente aqui a história começa a se desenrolar, porque é a partir disso e dos conhecimentos que essa situação vai trazer pra ela que a gente vai entender o que realmente está acontecendo. A Yoto, ela tá presa nesse universo onde ela não pode morrer, mas parece que os ferimentos que ela sofrer ali vão ser levados pro mundo real quando ela acorda. Ela também entende um pouco mais de tudo que tá acontecendo nesse universo graças a Kurumi, essa menina que ela conheceu, e ela vai entender também que o problema ali nunca foi ela, mas é neste universo que ela pode resolver algumas questões que ela tem pendente com ela mesma. Eu não quero falar muito mais que isso sobre esse primeiro episódio, porque eu posso estar dando spoiler para pessoas que vieram assistir esse vídeo para saber se vão ver o anime ou não. Mas a questão é que eu vou tentar falar daqui pra frente sobre ele, sobre a narrativa dele, sem precisar inserir muitos spoilers nisso aqui. A gente tem uma história muito densa que envolve questões bastante delicadas e sensíveis, como bullying, né? A vida escolar problemática que a gente vê retratada em diversas obras, e a gente vê que a Ayoto é uma menina que o problema dela nestas questões é nunca ter se envolvido. Ela sofreu bullying, mas quando ela precisou estar presente, dar força a alguém, a pessoa que deu essa mesma força pra ela parece não ter participado disso, ela parece não ter se posicionado. E agora, finalmente, neste novo universo, ela tem a oportunidade de correr atrás dos erros do passado dela e consertar eles. A narrativa escolhe tipos diferentes de elementos para construir um primeiro episódio que funciona muito bem e consegue deixar uma carga dramática muito densa e consegue envolver a gente de forma muito
intensa em toda essa história. A gente vai ver essas questões problemáticas que foram faladas, como bullying, né? Outras questões um pouco mais densas que aparecem depois. A gente tem uma linha temporal, às vezes um tanto confuso, porque o episódio, o roteiro, ele usa dessa flexibilidade, né? Já que a gente tá falando da menina no mundo dos sonhos. Então ele não se preocupa em avisar especificamente quando a Yoto ela tá no mundo real, quando ela tá sonhando ou quando ela tá no mundo dos sonhos. É tudo muito óbvio, mas ele não se preocupa em avisar declaradamente isso pra vocês. Ainda abusando dessa oportunidade de misturar elementos, a gente tem durante a animação, né, na produção visual de toda a história, alguns padrões que se misturam pra construir isso. Então, esteticamente falando, as personagens, as protagonistas, elas seguem bastante o clichê do anime, são muito bonitas, com expressões muito claras, vivas, olhos grandões, mas quando a coisa muda um pouco de tom, a gente vê que são inseridos elementos diferentes, sabe? Aqueles personagens com expressões um pouco mais deformadas e caricatas, personagens também que parecem mini demônios perigosos que andam em bando. As cores também brincam muito com isso. O vermelho ele é muito intenso sempre que ele aparece, porque normalmente ele tá indicando realmente alguma questão perigosa, a presença de criaturas perigosas. A trilha sonora, tanto a musical quanto os sons que compõem os elementos da animação, ela é muito atraente e constrói muito bem tudo isso. Ela casa muito bem com esses elementos diversificados que estão presentes na animação. Por exemplo, a gente tem uma trilha sonora, uma musicalidade que é muito legal, por exemplo, durante o momento em que a Yoto tá lembrando do passado dela, trazendo algumas lembranças à tona e vendo as coisas que ela pode tentar consertar. A gente também tem alguns sons que intensificam muito o desespero de uma multidão de pequenas criaturas perigosas te perseguindo, e aqui ele trabalha muito com essa impressão, com essa sensação, e tudo isso funciona muito bem trabalhando junto. Isso tudo acontece em uma preocupação muito grande com detalhes, muita atenção aos traços. Logo no começo, uma coisa que me chamou muita atenção, além da fotografia que eu já vou falar, uma coisa que me chama muita atenção é a preocupação com traços de detalhes, coisas enrugadas, como quando a menina veste o capuz, né, e aperta bem ele. Os traços são muito claros e muito realistas. Isso tudo, como eu tava falando, a fotografia ajuda muito a construir. Quando a gente tá vendo ela no sonho dela durante a noite, aquela intensidade da luz, eles sabem onde posicionar isso. Na escola também, que a gente vê que é tudo muito claro, como se a gente estivesse vivendo realmente o horário de aula, né, o horário matutino, por exemplo. Então é tudo muito claro, é tudo muito realista em questão a tempo, e isso é muito saudável, porque esses elementos, né, que tornam a proposta mais realista do ambiente onde ela tá, ajudam a construir a ideia de que a gente tá passando por aquilo nos sonhos dela, que aquilo não é um mundo real. É diferente de quando a gente vê um anime que tem aquele suspense, aquele terror muito intenso, e que esses ambientes sempre puxam para tons muito mais escuros. Não, aqui ver os ambientes com a luz que a gente costuma conhecer no nosso convívio, né, ajuda a transformar aquilo nos pensamentos, no universo que a gente tá vivendo dentro dos sonhos da Ai. É importante ficar atento de que o anime, ele é um pouco sensível, ele tem alguns elementos, discussões sensíveis na sua narrativa, e que pode ser um pouco difícil para algumas pessoas lidarem, mas ele é esteticamente maravilhoso, tem uma narrativa muito gostosa, saudável, num ritmo muito bom e divertido. Ele consegue trabalhar bem essa questão de suspense, de terror, de dúvida, né, porque a gente não tem a menor ideia do que tá acontecendo aí. Tudo que a gente sabe, o que tá acontecendo e o que a Yoto vai correr atrás a partir de agora, é tudo que ela sabe também. Então a gente tá acompanhando muito bem a protagonista, a gente não tem como conseguir essas informações antes dela, o que ajuda bastante a contribuir para esse suspense, para esse mistério. Gente, assistam Wonder Egg Priority. Ele é tipo a estreia da temporada, ele é brilhante, ele é muito bom, sensacional em todos os aspectos, tá? A narrativa, como eu falei, é muito boa, a animação é belíssima, a trilha sonora, todos os elementos que compõem ele são muito bons, além dele ser muito atraente, envolvente, conseguir prender tua atenção. Então é muito importante, você pode não gostar, tudo bem, mas é muito importante que você pelo menos
menos assista para poder tirar as suas conclusões. Se você já assistiu Wonder Egg Priority, deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio, o que você espera dos próximos episódios. Pode até contar alguma teoria se você já tiver pensado em alguma coisa pra gente poder continuar discutindo. Se gostou do vídeo, deixa o like porque ajuda muito o canal a crescer, ajuda o vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.